Vamos para os exemplos. Esse aqui é o primeiro exemplo com estrutura metálica na praia. Qual que foi então o meu critério para eu separar as casas e trazer para vocês olharem? Eu tinha que enxergar um mar, tá? Em alguma foto. Porque senão eu estaria talvez muito distante do mar e talvez não tivesse tido essa preocupação, tivesse feito estudo e não tinha nada a ver com a problemática da maresia. Essa aqui está de frente para o mar e é uma casa com um formato diferente, ó. Estão vendo que ela é tipo um C? Ó, ela fecha e vai lá e vai. Tem até uma rampa, a estrutura é toda aparente. Então, além de usar a estrutura metálica, eu trouxe aqui exemplos com estrutura aparente. E por que para mim é importante que a estrutura na região litorânea seja aparente? Porque vocês enxergam se aparecer algum ponto de corrosão. E se ela não for na praia, se ela não for aparente, pode ser que fique escondido algum tipo de problema de corrosão e você só vai descobrir quando for um problemão, tá? Aqui eles fecharam com madeira as paredes. Essa é uma outra vista, como eu falei para vocês, hoje é um dia de casas lindas, a maioria casas grandes. Olha como tem estrutura aparente. Aqui do ladinho, eles fecharam com um tipo de painel cementício. E estão vendo que eles instalaram arandelas aqui do ladinho? Tudo que você instala numa parede, se ela for uma parede seca, como aqui eu acho que é em cimentícia, tem que ter muito cuidado para esse furinho não ser um ponto de entrada para infiltração, tá? Essa porta era uma porta de um antigo aeroporto. Olha o tamanho da porta. A gente vai ter uma foto que mostra essa porta fechada. Olha aqui, ó, um ripadinho fechando a parede. Olha a porta fechada. Estão vendo que há uma integração total da parte interna com a parte externa? Então essa é uma similaridade da casa de praia com a casa de campo. Se eu vou construir na praia, eu quero sim trazer o exterior para dentro da minha casa. Eu quero enxergar, então grandes superfícies envidraçadas, pé direito alto, varanda, deck, tudo isso faz parte da casa de praia, porque você vai na praia para você poder ter contato ali com aquela natureza, com aquele ambiente, não para ficar fechadinho dentro da tua casa. Então essa porta que se abre, aqui um terraço, né, ou varanda, tudo em estrutura metálica. Se isso aqui é um terraço ou varanda, vocês sabem que a gente está enxergando uma coisa esbelta, mas vocês já viram aula de terraço, ele não vai ser a viga e um painel wall ali em cima. Vocês sabem que não, ele vai ter alguma coisa ali dando caimento para um abençoadinho de um ralo e camada, impermeabilização e tudo mais. Por dentro a gente enxergando o que? A estrutura aparente e a gente enxergando o forro em gesso acartonado. Por que eu acho que é em gesso acartonado, né? Eu não tenho certeza, é o que eu acho. Deixa eu abrir aqui que vocês me falarem se tem alguma coisa errada, eu já enxergo. Aqui a gente enxerga uma soltura. O nome dessa soltura no forro em gesso é tabica. Então aí é um indício. E o outro indício são essas 280 mil lampadinhas embutidas nesse forro. Então se você vai embutir lâmpada, geralmente você tem que ter ali um forro e não é a laje direto. Mas a gente vai ter exemplos aqui de galera que não usa forro, tá? Aqui, ó, além da estrutura aparente, a gente enxerga um outro tipo de forro em painéis. Essa estrutura vai lá na frente, ó. E eles pintaram alguns de preto, alguns de cinza, não entendi porquê. Aqui foi a intenção minha de mostrar a vista, que podem observar é de um morro de areia. Não teve muito valor, né, no caso, mas a gente enxerga que é praia. Aqui já é a vista do quarto, que está no segundo andar, que já está melhor, né, do que lá embaixo do térreo da piscina. Acabou essa, tá? Essa é a número 1, guardou ela na tua mente? Vamos para a número 2, que é essa aqui mais diferentona. 2 andares, pela proporção dela dá até a impressão que é um prédio, né? Mas embaixo é área para garagem e 2 andares. Então é uma casa tranquila, 176 metros quadrados. A gente tem aqui a estrutura aparente ligada por parafusos, tá? E vejam alguns detalhes que eu tentei trazer em relação à casa de praia. Fixação de corrimão. Se você vai fixar o corrimão, você não fixa na parede, você fixa sempre na estrutura pela lateral, entendeu? De forma que se entrar água vai sair do outro lado, não vai infiltrar em lugar nenhum. A gente tem muito cuidado com infiltração em obras de estrutura metálica, principalmente as que têm parede seca, parede em steel frame, wood frame ou qualquer coisa parecida.
Ali tá, ó, parafusinhos e solda dando rigidez. E a gente enxerga também a base em concreto. E olha o caprichozinho, sabe, dessa base em concreto. A gente tem um vídeo aqui, não sei se você já viu, onde a gente fala um pouco sobre sondagem. E lá no final do vídeo, a gente mostra que a gente instala um gabarito na obra antes da parte metálica chegar. Esse gabarito que é instalado são esses parafusinhos que você está enxergando. Em alguns lugares aqui, ó, dá pra ver bem. Você instala na fundação e depois você encaixa o pilar ali, tá? E aqui eles tiveram o caprichozinho de dar umas desbastadinhas nesse bloco para não ficar ali um canto cego, né, cortante. Ó, achamos um forro porque achamos uma luminária embutida. Por que eu mostro disso? Porque já é um assunto que a gente já teve. Então, toda vez que você vê agora forro, pé direito duplo, terraço, eu vou estar cutucando para dizer, ó, esse assunto a gente já viu, isso aqui você já aprendeu, você já sabe como é que é. Lá atrás, ó, a base para a gente apoiar a estrutura metálica. A estrutura metálica não deve ir até o solo. Não sei se ficou claro isso, mas não deve, tá? É melhor fazer a base, a fundação em concreto. Inclusive, ó, uma coisa importante. O concreto usado em obras litorâneas nem sempre é qualquer concreto, tá? Muito pelo contrário. Essa agressividade do ambiente marinho, ela acontece no aço e acontece também no concreto armado, porque o concreto é poroso. Uma vez poroso, a água entra. A água entrando é água com sais, que vai atacar quem que está lá dentro armando esse concreto? O aço. Então, o concreto utilizado nas estruturas de concreto armado na praia, quando tem projeto, tudo direitinho, também é um concreto com algumas especificações especiais, alguns até aditivos de proteção, para que ele não seja tão poroso e não seja tão suscetível assim ao ataque da maresia, tá? Aqui fizeram uma base em concreto para a escada e reparem que essa escada ela é mista. Fizeram as viguetas laterais, nem sei se posso chamar de vigueta, já chamei. Fizeram as viguetas laterais em aço e preencheram o meio com alvenaria. Com alvenaria não, com concreto. Olha a vista lá de dentro, gente. Nossa, só isso vale quanto, né? Olha que linda. A gente tem ali uma viga aparente, preta. Parece até que você tá num barco, né? A gente tem, ó, as lampadinhas embutidas, então você tem aqui o forro, é um pé direito simples, não é muito alto esse pé direito, você vê pela altura da porta, ó, é um pouquinho maior do que a altura da porta. Aqui é o quarto, e por que eu quis mostrar o quarto? Porque aqui eles optaram por esconder a estrutura. Não, a gente não enxerga do que é feita a estrutura da obra, aqui ela não é destaque. Esse é o número 2, encerrou, vamos pro número 3. Essa aqui... Repare o seguinte, ambas são com estrutura metálica, que eu acabei de mostrar, que é essa, que é a 2, que tem esses pilares aqui. Olha bem para esses pilares, da número 2. A gente vai lá para número 3. Essa é a número 3. Vocês estão vendo os pilares aqui, gente, dessa estrutura? O que você entende com isso? Que, obviamente, não estão no mesmo lugar essas obras, tá? O vento que bate lá naquela outra obra é muito diferente do vento que bate aqui. Aquele carinha lá tacou-lhe uns pilarzão ali para aguentar mesmo alguma carga, algum vento, alguma coisa. E aqui não. Aqui tá tudo muito tranquilo, muito suave. Então, quando vocês perguntam para mim que pilar eu posso usar, qual que é a distância, como que eu resolvo isso estruturalmente, não tem uma resposta, a não ser que o engenheiro se debruce sobre o teu projeto para poder analisar aonde que ele está, qual que é a carga de vento, tudo que você vai carregar em cima desse projeto, né? Tanto o estrutural quanto a fundação é assim. Então aqui a gente enxerga que, em questão de telhado, a gente tem um pedacinho com platibanda, um pedacinho com beiral. Isso deu uma linguagem diferente para casa, né? Olha o corrimão, guarda-corpo, enfim, vindo grudado pelo lado de fora da varandinha, tipo terraço, que essa varandinha foi impermeabilizada também. E ali a gente está vendo o pilar metálico, ó, pilares em aço. Essa é uma outra visão da casa. Eu quis ali mostrar para vocês só, ó, um caninho aqui passando, porque provavelmente tem algum tipo de aquecimento de água, a gente achou, né? Tem essas janelinhas aqui em cima, ó, que são ótimas para iluminação, para ventilação. Esse beiralzinho serve como um protetor para essas janelas, porque a mesma janela onde deixa entrar um pouco de claridade e permite que o ar quente vá embora, que ajuda na ventilação, na troca de ar da casa, é a mesma janela que vai deixar o sol bater e esquentar o teu ambiente.
Então, desse jeitinho aí é o melhor jeito da gente usar ela. Tem terraço, tá vendo? Ó, aqui é um terraço com essas cicas plantadas, lá com os agaves, é um outro tipo de floreira também, tudo fechado de parede de tijolo. Essa obra é na Austrália. Aqui tá a foto que mostra que é praia, tá? Porque a praia tá ali do lado. Então, o terraço, enxerga a estrutura, enxerga a piscina. Aqui, ó, por que eu tô circulando isso aqui? Porque eles tacaram uma instalação no pilar tubular metálico. Significa que se ali tiver um furo, então se isso aí não for colado com fita 3M e for uma câmera Wi-Fi ou por Bluetooth, se eles furaram e passaram o fio, ali é um ponto de atenção, tá? Não que vai estragar, mas ali tem que ter sido muito bem vedado, impermeabilizado esse furinho aí, pra gente não ter problema. Senão a água entra, vai lá dentro do tubo e começa a corroer a base do tubo. Aqui uma outra vista, onde a gente enxerga essa integração externo-interno, além da integração do ambiente. Enxerga os pilares, ó. Aqui você enxerga a face metal, aqui você enxerga a face madeira. Eu fiquei um pouco na dúvida, tá? Se é um pilar metálico revestido com madeira ou se é um pilar de madeira revestido com aço. Mas na próxima foto a dúvida acaba, porque ó, eu interpretei que é um pilar metálico revestido com madeira, porque a gente tem o mesmo tom de madeira aqui lá, ó, tá vendo nos armários? Então eu acho que é mais uma sacada decorativa mesmo. E aqui fica nítido a estrutura metálica aparente em cinza. Então eles não quiseram dar uma levantada tão grande, assim, um destaque tão grande para a estrutura metálica. Aqui ela ficou meio camuflada com as esquadrias e tal, né? Até como meio externo, tudo é meio cinza nesse lugar aí. E aqui a vista, olha, maravilhosa. Exploração da luz natural. A estrutura metálica aparente. Essa era a número 3, vamos para o número 4. Número 4, aqui já é o oposto. Aqui o cara falou, não, ó, essa estrutura é simplesmente maravilhosa, vamos dar destaque para ela. Então ele fez a estrutura metálica preta, fez tubular, circular, tudo aquilo que eu falei que a gente não ia usar, né? Fez tubular, circular, preta e deu destaque para ela. Como que ele deu destaque? Porque ele deixou todo o resto em tom neutro. Então eu tenho o cinza do concreto, o branco de umas paredes ali, uma madeira clara e essa estrutura comandando tudo. Pilar, viga, laje e a escada metálica. Essa obra é na Costa Rica e é desse amiguinho aqui, ó, Benjamin Garcia Sachs. Eu não sei dizer o nome dele. Mas se você digitar na internet, ele só tem obra maravilhosa em estrutura metálica na praia. Não digita agora. Termina o vídeo que eu vou mostrar mais 3 obras dele e aí depois você procura, tá? Porque dá um trabalho pesquisar também, né? Ó, ele explorou beirais. Beirais aumentam a vida útil de uma parede. Fez todo o embasamento em concreto. Deixou a estrutura aparente. Essa obra tem 300 metros quadrados. E fixou os guarda-corpos por fora. Então, se você achar que eu não estou inventando, ó, até agora todo mundo tá vindo com esses guarda-corpinhos aí por fora. Ninguém fura o piso da tua sacada, nem o piso da tua escada, porque furar piso é infiltrar, entendeu? Ele fez também ali no centro um pátio central com um tipo de pérgola para entrada de luz e para chover mesmo, né? Ventilação, iluminação e tudo mais. Essa é a vista. O que diremos dessa vista? Não tenho nada a dizer. Tenho a dizer que a estrutura aparente está linda nessa vista. E lá em cima os guarda-corpos tem também uns cabinhos atirantados fazendo o fechamento deles. O que mais? Aqui integração total dos ambientes, tá? Tanto externo quanto internamente falando. Então isso é uma similaridade de casa de praia. Você está pensando em fazer uma casa na praia, não se usa mais ter paredes, é isso que a gente está constatando aqui. E reparem nesse friso aqui, ó. Porque às vezes a gente olha a foto de uma casa e a gente não olha com o critério de entender como foi construída ou de entender quais problemas que eles evitaram. Esse friso aqui, ele é um friso para uma porta. Ó, vamos ver se a gente enxerga na próxima foto. Aqui eu tô falando que de um lado tem forro em madeira, porque aqui eu tenho a cozinha. Eu já expliquei aqui no vídeo que nas cozinhas é muito interessante fazer algum tipo de forro que seja fácil de limpar,
porque sobe gordura e tal. Se você deixasse assim o forro da cozinha não seria tão legal. Além de que, claro, né, nesse caso aqui que é o deck, ia cair sujeira pelas frestas. E aqui é o piso em deck totalmente aparente, ó. Você até enxerga umas infras que não foram usadas ali. A mistura madeira mais concreto mais aço. Olha o frisinho aparecendo aqui, ó. É o mesmo friso, porque aí eu consigo fechar a cozinha. Vocês viram que essa casa é totalmente integrada, ao ponto da gente não enxergar aonde que começa a casa e aonde que termina, né? Parece, nossa, a casa inteira aberta o tempo inteiro. Então não, ele tem essas portas de correr nesse trilho central, e não é porta camarão porque ela não tem aquela dobradicinha que gruda uma na outra, ó. Aqui dá pra ver porque ele usou a mesma solução para fechar esse cômodo de baixo, que é para ser um quarto de hóspedes, mas por enquanto não é nada. Essa era a número 4, vamos para o número 5. Você já tem a preferida? Vamos guardando aí qual que é a preferida. É do mesmo carinha, tá? E na Costa Rica também. Esse amiguinho aqui, nessa fachada, você não dá nada por essa casa. Mas aí quando você vira, então tudo isso que você tá vendo é estrutura metálica, tá? Todos esses tubos, tudo que a gente não usa. Ah, não. Quando você vira, você vê que ela tá diferente, porque ele teve essa solução de fazer mais alto, fazer várias alturas da casa, fazer com textura diferente, né? Então aqui a gente enxerga uma parede de steel framing. E por que eu trouxe essa obra? Porque ele mostra a construção. Então é legal a gente ver, né, como que construiu essa casa, não é para todas que ele mostra. Então aquilo que você fica na dúvida, mas será que é madeira? Será que é aço? Ah, Edna, você tá me passando um facão aí, guri, isso aí não é aço. A gente vai ver, ó, na foto que ele mostra da construção, tá vendo? É aço sim, montaram tudo com aço, as paredes são tipo um steel framing. Não é bem um steel framing, porque a gente enxerga aqui, ó, que ao invés de ser aquele perfil U enrijecido, é tipo umas trelicinhas formando os perfis, e a gente tem todo um revestimento nas paredes, enfim, não sei de quando que é essa obra. A gente não usa bem essa técnica, mas ela foi toda feita em steel framing. Então, ó, aqui a gente enxerga a estrutura metálica que foi feita, estava em vermelho nas fotos da obra. O deck aqui, ó, ele usa muito essa história de deck sem forro, o que é ótimo porque daí a água passou direto, entendeu? Não tem que coletar aquela água, porque não tem ali um piso que vai segurar a água. Ele passa direto. Claro que essa madeira não vai ter uma alta durabilidade, está totalmente exposta, mas faz parte também. Aqui em cima, eu só voltei para mostrar que ele não gastou com forro. Ele fez um ripado largo assim, quase um pergolado ripado, uma coisa diferente. Com ripas mesmo de madeira, só para dar uma textura, para esconder o fundo da telha. E achei que ficou muito interessante, acho que dá para pensar nisso, se tiver a mente aberta, tem muita solução por aí. Então essa, não lembro mais como que era 5, essa agora é a 6. Gravem aí qual que é a melhor, qual que vocês gostaram mais. A 6 tem toda essa estrutura aparente soldada. E abusaram dos beirais, tá? Aquele beiralzãozão mesmo. Até para cobrir essa varanda aqui com vidro e tal. Uma integração, a gente enxerga além da integração da história do conceito aberto, dos irmãos à obra, a gente enxerga também a integração com lá fora, né? Casa de praia, muita circulação do vento, muita iluminação natural, muita integração visual. Olha o forro de gesso aparecendo aqui, um pé direito simples, a integração dos ambientes, essa obra na Tailândia. Trouxe isso aqui só para vocês verem que realmente está perto da praia, então usa-se sim estrutura metálica perto da praia. Ali constava 1.000 e poucos metros quadrados, né? Mas é porque são todas essas casas aqui que eles somaram para pôr a área, eu acho. Porque acho que só ela sozinha não tem 1.000 metros quadrados, mas sei lá, tá meio grande, né? Ó, 2 águas aqui, 2 águas lá e aqui uma laje plana com seixo rolado. Só pra dar uma quebrada e dar um incômodo na manutenção. Porque a gente já aprendeu que o terraço tem um pouco mais de manutenção do que uma cobertura com telha. Mas eles usaram a estrutura metálica em todas as construções, desde essa pequena tenda, até a parte de 2 andares, até a viga que circula aqui, tudo é estrutura metálica aparente. Aqui a gente tem uma vista mais de perto, ó. Cadê o parafuso? Tem parafuso, foi soldada. Então, não tem regra. Para cada projeto, o projetista pode fazer uma opção.
A gente que já comentou com vocês que quando é uma obra grande, com uma estrutura pesada, geralmente se prova mais viável economicamente fazer as ligações com parafusos. Mas nesse caso aqui fizeram com solda. E tá tudo certo. Aqui a gente enxerga brises, ó, brises metálicas, protegendo esse vidro. E aqui a gente enxerga esse pé direito. Lindo assim, pra mim esse cômodo tá muito lindo. Tirando esse degrau aqui que com certeza vai tropeçar e cair. Mas a altura, o acabamento, a conversa da estrutura metálica com a madeira. Ó, é um forro em lambris, com lambris de madeira que embutiram esse monte de lampadinha. A escada com estrutura metálica. Aqui acabou o número 6, tá? Eu tenho que melhorar, acho que a transição de uma para outra, né? Tem que dar mais ênfase. Aqui é número 7. Número 7 no Chile. Eu não sei se essa área tá certa, eu acho que não, porque não achei ela tão grande assim. Mas o que a gente já vê? Que ela é dividida em duas partes, sendo que a parte de cima eu consigo acessar por aqui. Então aqui em cima o que eu tenho? Um grande terraço. Então esse beiral que protege a porta aqui embaixo, lá em cima é um grande terraço. A gente enxerga também aqui, ó, uma estrutura esbelta segurando a casa. E um monte de planta linda, então a foto não veio numa casa nova. Isso é bem legal porque a gente vê a ação do tempo nessa casa. Acho que ficaram umas flechas erradas, gente, vocês me desculpem. Ó, aqui eu tenho um beiral com platibanda. Vocês veem que aqui não é uma casa nova, né? Ó, aqui você enxerga uns pontinhos de corrosão, ó. Tá na hora do quê? De pintar. Lixa, pinta. Mas tá lá a estrutura, aqui não sei, eu acho que é um perfil, eu acho que é um tubo que eles colocaram uma tampinha. Aqui um tubo circular inclinadinho. Eu até mostrei essa casa pro Osmário porque eu fiquei na dúvida, né? Porque ela tá um pouco enferrujadinha. Mas eu acho interessante vocês verem realmente o passar do tempo, não só na estrutura metálica, mas você vê o passar do tempo na madeira, no fechamento das paredes. E aí ele comentou que apesar de parecer uma casa muito simples, ela não foi muito simples de ser solucionada estruturalmente. Eu achei bem interessante, porque olhando dá a impressão que é, né? E por quê? Porque ele falou que tem que compensar todo esse peso aqui em algum lugar, senão ela ia, entendeu? Pra frente. Aqui eu falei dos guarda-corpos, ó, com os cabinhos. É a mesma solução daquela outra casa nova, mas aqui já mais antiguinha, né? Olha o deck. Então, ação do tempo, né? Ó, um desbotadinho aqui, umas frestinhas ali. Mas, gente, tá lindo, a vista tá linda. Corrimão metálico, a madeira no fechamento. Isso aqui é um terraço. Os beirais, o telhado que não aparece. A gente não sabe se ali em cima é uma telha metálica. A gente só sabe que é um telhado com pouca inclinação, mas não sabe que tipo de telha que é. Essa é a vista mostrando que é praia, com todo o espaço integrado, né? Aqui todo o espaço tá integrado. E aí acabou essa casa, tá? Ó, repare no forrinho deles, ó. É aquele, entendeu? Macho e fêmea, aquele pinus autoclavado. Não tacaram nenhum stem nesse pinus aí. Só tacaram um pinus autoclavado ali, encaixa macho e fêmea e embora. Número 8. Essa aqui tem o telhado verde. Então, ela é toda diferente porque ela é espalhada na horizontal, um andar só, uma casa térrea, solução simples, estruturalmente falando, tá? Tem 106 metros quadrados. Esse beiral com platibanda, essa platibanda é com telha metálica. E aqui você enxerga, ó, que as chapas, não sei por que eles fizeram isso, né? Mas as chapas, onde tem os parafusos, eles nem pintaram, deixaram de outra cor. Ó, estão vendo? E tudo com tubo. Aquilo que eu falei pra vocês vamos preferir perfil com seção aberta. A galera aqui não tá nem aí para minhas dicas, vocês viram? Fizeram tudo diferente. Ó, embasamento, erguer um pouco do solo. A gente já falou muito disso em casas de campo. Revestimento em madeira, a telha. Olha os parafusinhos da telha. Se você quer usar telha no revestimento, a gente já fez vários vídeos aqui mostrando. Tem que ter cuidado com quem vai instalar e dizer pra ele que é importante pra você o alinhamento dos parafusos, pra ficar assim, ó, bonitinho. Senão vai ficar aquela bagunça e daí a gente não aguenta, tá? O que é importante? Os acabamentos da telha metálica. A telha metálica tem a característica de ter acabamento aqui, acabamento aqui, acabamento aqui. Aquilo que você economiza no material telha, você gasta em rufo, para poder tacar essa sainha em tudo para realmente dar o acabamento. Rufo e poliuretano.
Tô circulando aqui as esquadrias. Por quê? Porque esse é o jeito mais perigoso que eu acho de fazer as esquadrias da sua casa. Regina, é perigoso porque parece um prédio. Parece um prédio, mas não é um prédio. Então a gente tende a querer economizar na parede, querer economizar não fazendo peral, querer economizar não tendo varanda e querer economizar na qualidade da esquadria. E a chance de ter infiltração é muito grande. Quando você tem qualquer tipo de proteção, como aqui, ó, um beiralzinho, a água da chuva já não bate direto na tua janela e já tende a melhorar tanto o desempenho dela em relação à chuva quanto a durabilidade de tudo, entendeu? De todos os itens de vedação. Então, desse jeitinho aqui, é o jeitinho que eu menos gosto de usar as janelas nas casas. Faço? Claro que eu faço, já fiz. Mas tem que investir numa esquadria de boa qualidade. Esquadria mesmo, sabe? Nada de blindex, assim, só o vidro. Não. Porque a não ser que eu tenha região que chova muito pouco. Mas nas regiões que eu trabalho, que chove muito e tem uma diferenciação térmica da manhã para a hora do almoço, para a noite muito grande, esse tipo de janela só se for uma esquadria boa. Aqui a outra vista, mostrando a praia lá atrás, a esquadria, a telha metálica com os arremates, os parafusinhos. Aqui embaixo você já vê, ó, vida real, porque vai enroscando, vai batendo, vai sujando. É isso que vai acontecer. E ali é o coletor da calha. Então lá em cima, nesse telhado verde aqui, que está escondido pela platibanda, a gente vai ter que ter um sistema de coleta de água da chuva que vai para onde? Vai para esse coletor aí de calha bem lindo, tá? E aqui eu estou mostrando a vista privilegiada de quem vai lavar louça. Então essa pessoa pensou, vou pôr pelo menos aqui uma vista maravilhosa para quando vier a visita querer lavar louça. E aqui o banheiro, que também tacaram uma vista bonita no banheiro. Eu tenho uma crítica com o tamanho dessa banheira, não sei se vocês compartilham disso, mas eu tenho. Eu acho que a gente merecia um banheiro um pouco maior, né? Você entra aí como? Né? Não tem como, mas tudo bem. Cada um com o que deu para comprar e pôr na obra. Ó, número 9. Essa aqui eu trouxe por duas coisas. Uma que ela tem a estrutura mista. Ela usou madeira e usou metálica. Porque dá pra fazer mista, tá? Geralmente quem quer estrutura metálica não quer madeira, porque quer fugir do cupim. Mas aqui ficou bonito e eles fizeram esse movimento curvo do telhado. Tem um pátio central, então a região litorânea você se abre mais para o meio externo, né? Tem menos a preocupação com a segurança, com a privacidade, você quer enxergar o meio externo. Então eles fizeram essa integração e aqui, ó, fizeram um fechamentinho, mas esse lugar aqui, dependendo da chuva, vai molhar. Então é meio aberto. Aqui mostrando esse telhado nesse formato curvo. A estrutura aparente, em alguns lugares ela é bem esbelta. Esse chão aí que é com cimento queimado. A vista, muito linda. Acabou? Ah, já fui para outra maravilhosona aqui. Que daí, sabe aquele Benjamin Sachs, que eu não soube falar o nome dele, que eu já mostrei 2 obras hoje dele na Costa Rica? Ficou tão bom, que ele já mudou. Não é mais Benjamin, agora ele é Estúdio Sachs. E aí me tacou essa casa maravilhosa na minha cara. Olha só, gente. Tá muito linda. Eu tenho um deck sem forro, eu tenho essa estrutura toda aparente. Não é uma estruturinha, não é uns tubinhos, sabe? É estrutura, gente. Onde ele priorizou solda. Fez esses balanços, coisa mais linda, entendeu? É viga aqui, é viga aqui, é viga pra tudo que é lado. Tá muito linda. Aqui ele fez um forro, ali do lado já não fez um forro, ó. Aqui tem forro, aqui já não tem, é só o deck. O que você enxerga aqui? Eu não coloquei um negocinho escrito? Coloquei. Você enxerga uma solda, ele cortou o perfil I em 45, falou pra galera, solda aí, galera. E ficou lindo de morrer. Lá também a gente enxerga, ó, tá vendo? Isso deu um charme total pra obra, pra toda a linguagem. Aqui, tudo soldado. Então aquilo que a gente fala que não tem regra, aquele que estudo soldado ficou lindo, ó. Solda, solda. Veja como a linguagem da solda é mais limpa. Então em alguns projetos a gente pode usar, eu quero fazer tudo com solda, né? Porque ele fica mais limpo depois, não tem aqueles parafusos incomodando. Pode muito bem que ser, tá? Olha aí, fez um pilar circular tubular, tudo integrado, integração lá com a vista maravilhosa do mar. Olha aqui a soldinha em destaque, aqui ó, tá vendo? Isso aqui precisa do quê? De capricho.
Então, se você vier falar pra mim, Edna, isso aqui é mais caro do que se eu fizesse, sei lá, o tubo. Gente, sim, né? Porque você enxerga que isso aqui deu muito mais trabalho, precisão do trabalho, enfim, para poder sair esse resultado, mas que ficou lindo, ficou. E o conceito dessa obra é os quadros metálicos cortados e soldados nesse 45 graus, preenchidos com materiais. Aqui a gente vê os 3 materiais principais que ele usou, que é uma parede de alvenaria, não sei se é alvenaria, tá? Tô dizendo que é, mas uma parede opaca, vamos colocar assim? Uma parede opaca, né? Pode ser steel frame com cimentícia? Pode. Vidro, então fechou onde deu com vidro, e madeira. E nessa linguagem ele seguiu com a obra toda quadradinha e ficou lindo. Ó, gente, isso que é balanço. Isso aqui custa mais caro do que se eu tivesse tudo tubularzinho, mais 2 tubinhos aqui. Mas isso aqui tem outro apelo arquitetônico. Então, quando alguém quer orçar o projeto arquitetônico por metro quadrado para executar, não consegue por coisas como essa, entendeu? Um projetista ele tem que sentar, pensar e fazer muitas ponderações para chegar no melhor custo-benefício para definir que estrutura que vai ser para esse tipo de solicitação arquitetônica. Não tem como ele olhar e falar, não, isso aqui vai pesar tanto, ou com tal coisa eu resolvo, sabe? Então por isso que é difícil a gente especificar, mas que ficou muito linda essa casa, ficou. Essa aqui era a 10, a gente vai para 11, que é a última, que agora o que eu mostrar, não sei se vocês vão dar atenção, mas ó, ela tem outra pegada. Bem mais simples, bem mais pé no chão, que ficou bonita também. E eu acho que o mais importante das nossas lives é trazer repertório, porque a gente está muito condicionado à mesma coisa sempre, não precisa ser assim. Então aqui ele trabalhou de costas para a rua, ele virou a casa dele toda lá para o outro lado. A gente não enxerga o mar, tá? Eu não achei foto que mostra o mar, mas a estrutura tá aparente, ele veio com fechamento enripado, a gente não enxerga o telhado, então ela ficou assim bem clean, bem básica. Fez um pergoladinho em madeira para dar uma quebrada com esse sol ardidinho da praia. A estrutura é tubular, então é outra pegada, outro peso, outra complexidade, diferente da última. Aqui, ó, o pergoladinho em madeira, os pilares e as vigas todas tubulares, a estrutura aparente, uma integração, as cadeirinhas ali. Aqui na praia você não vai tomar um chimarrão, você vai ter que tomar uma coisa mais refrescante, no caso, né? A integração dentro, então, ela ficou muito bem resolvida, mesmo sendo uma casa com uma área menor. E aí, qual é o teu favorito? Olha, eu com as minhas montagens em PowerPoint sempre parece uma coisa fora da hora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 ou 11.